Imaginem João, já velhinho ali, já próximo do final da vida, quase no ano 100 depois de Cristo, escrevendo seu livro, seu Evangelho. E ele escrevendo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Será que foi assim? Será que os escritores bíblicos já escreveram seus livros com capítulos e versículos, e até mesmo com esses nomes que nós damos a eles? Esse é o nosso estudo de hoje. Roda a vinheta. Você já parou para se perguntar por que a Bíblia ela é dividida e subdividida em capítulos e versículos e todos os livros são assim? Será que os escritores originais já fizeram ela nesse modelo? Ou depois de um tempo, algumas pessoas perceberam que dessa forma seria melhor de interpretá-la? Hoje estaremos falando exatamente desse contexto histórico, de quando foram inseridos na Bíblia, e eu já estou entregando para vocês que não foram os escritores, capítulos e versículos. Então, você já pode perceber que, se não foram os escritores originais que colocaram essa divisão, essa divisão, ela não é inspirada, tá bom? Então não é porque o verso 1 de João é um núcleo de pensamento que o verso 2 é outra coisa. Ou seja, o verso 1 e o verso 2 não são necessariamente coisas desconectadas por serem versos distintos. Não. O João, quando estava escrevendo, ele escreveu em texto corrido. Se você for parar para pensar, naquele tempo não existia livro físico, como vocês estão vendo aqui, livro de capa dura, livro com páginas, desse jeito que a gente conhece. Obviamente, não existiam livros assim nesse tempo. Naquele tempo, os livros eram feitos, na maior parte das vezes, de 3 materiais. Ou eles eram de papiro, ou de pergaminho, ou até mesmo de Targum. Esse aqui, você está vendo aqui, é um exemplo de Targum. Targum era nada mais nada menos que uma tábua de argila que era talhada quando se queria escrever alguma coisa. Era a forma, inclusive, mais econômica de escrever alguma coisa naquele tempo. Para a gente compreender quando foi inserido tudo isso, é interessante conhecer uma coisa antes. A Bíblia, ela é um livro clássico. Todos reconhecemos a Bíblia como um livro clássico. Mas outros livros clássicos, como a Ilíada e a Odisseia de Homero, livros como de escritores clássicos também, como Aristóteles com sua poética, Platão, esses livros, pessoal, eles também possuem subdivisões semelhantes à da Bíblia e que não foram colocadas por seus escritores originais, mas essas divisões, elas estão ali unicamente com um fim didático. Imagine você ter que achar em um culto, em um momento de reflexão, que você queira estudar sobre determinada história, você ter que encontrar na Bíblia tendo um livro sem distinção alguma. Você ter que procurar lá no Evangelho de João aquele milagre de Jesus e você não sabe mais ou menos onde achar. É nisso aí que vai chegar a divisão de capítulos e versículos, para ajudar você até mesmo a memorizar onde está cada coisa. Essas subdivisões, elas vão começar a ser refletidas a partir da tradução da Bíblia para o latim, feita por Jerônimo, ali já no princípio do que seria chamada a Igreja Católica. Então, em 1214, já com a Bíblia em latim e algumas outras traduções, mas em línguas originais e muito poucos exemplares em latim, mas disponibilizado para bispos em cursos de doutorado e coisas do tipo, bispos e padres de um nível elevado de ensino, o arcebispo da Cantuária, Stephen Langdon, ele vai ter a ideia de subdividir a Bíblia em 1214, subdividir a Bíblia em capítulos para facilitar, então, você achar determinada história ou determinado momento ou ocasião em algum livro dela. E em 1528, o padre dominicano Roberto Panino, ele vai dividir a Bíblia, além de em capítulos, em versículos, para que assim o raciocínio possa ficar mais claro e ainda mais didático. Entretanto, tempos depois,
essa versão de Panino, ela vai ser alterada não mais por alguém da Igreja Católica, mas por um protestante. Depois de 1528, em 1551, já depois da invenção da imprensa, o Roberto Stefano, um protestante, ele vai fazer a revisão do Panino. Ele vai ali dar um núcleo melhor de divisão para cada verso. E é essa versão do Stefano que nós temos até hoje como nossas divisões, famosas divisões de versículos da Bíblia. Você já deve ter percebido que a divisão de versículos e capítulos ela não é tão precisa em fidelidade ao texto. Existem versos que são divididos, mas a frase permanece. Vem uma frase e na metade da frase muda de verso, mas a frase nem terminou, nem o ponto final aparece. Capítulos da mesma forma. Existem capítulos que estão na metade de um discurso, na metade de um diálogo, e mudam e a gente fica meio que perdido. Será que começou outra coisa? Será que é a coisa anterior? Mas, e aí vem a grande lição. Sempre que você estiver interpretando um texto bíblico, não se fie tanto na divisão de versos e capítulos. Se fie na fluidez do texto. Veja quem está falando, veja para quem está falando, veja qual o teor, qual é a situação, qual é o evento que está acontecendo. E a partir disso, você vai poder ser auxiliado pelos versos e capítulos. Mas não são eles que devem pautar o seu estudo. Inclusive, tem uma lenda que roda por aí em círculos de teologia, que quando Stefano estava dividindo a Bíblia em versículos, ele estava andando a cavalo. E aí ele foi marcar, quem sabe, em um verso e marcou no verso de baixo. Enfim, por isso que a gente não deve, de fato, sendo verdade ou não sendo verdade, se pautar por essa divisão, que pode ser até às vezes arbitrária. Então, gente, só para finalizar o nosso vídeo, guie-se pela lógica e pela fluidez do texto. Ore antes de ler a Bíblia e busque sempre a guia do Espírito Santo para abrir a palavra de Deus. E que essa palavra seja, de fato, o guia da sua vida. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, deixa seu like e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Inclusive, vamos continuar com essa série de interpretação da Bíblia. Se inscreve para não perder, te vejo na próxima.